Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra e hoje, na nossa aula 25 aqui do curso de Python para Finanças Quantitativas, mostrarei para vocês a como usar a cadeia de Markov para fazer trading, tá? Primeiro ponto que eu quero fazer, se você não assistiu a aula de introdução às cadeias de Markov, que está aqui no primeiro comentário, assista, porque senão você não vai entender nada, porque eu vou passar pelo código, eu não vou ficar explicando Markov de novo. Segundo ponto, essa proposta de uso que eu dou aqui, ela não é a única que existe. Tá? Então eu escolho ela, porque ela funciona e dois, porque ela é fácil de entender. Então, como a aula é introdução à cadeia de Markov por trading, você vai conseguir pegar a ideia. Beleza, meus queridos? Não se esqueça de compartilhar, dar o seu like, deixar o seu comentário, tá? É assim que você retribui o trabalho que eu venho fazendo aqui para vocês no YouTube. E vejo vocês também lá no Outspoken Marketing na prática, tá bom? Então, a gente vai começar. Vamos tirar aqui, eu tinha colocado Petro, mas a gente vai deixar genérico. Vamos começar pelo Ibov. Então, a gente tem aqui, tranquilinho, a captura dos dados do Ibov de 2012 até 2024. A gente não vai chegar a precisar desde 2012, mas deixa aqui dos últimos anos. Tá? A gente calcula para 3 períodos o retorno, o nosso alvo, nossa média móvel aqui vai ser de 52 e o nosso RSL baseado nessa média móvel desse mesmo período também. Leandro, primeira coisa, por que período de 3? Porque eu quis. Pode ser 2, pode ser 5, também funciona, tá? Pode ser 1, pode ser 10. A diferença é que conforme você ajusta esse período aqui, para mais ou para menos, você está notando que tem 2 carinhas aqui, que são os limites. O que são esses limites? Lembra que a cadeia de Markov, ela trabalha justamente com a probabilidade de transição daquilo que a gente chama de estados. Então eu vou criar 3 estados possíveis. Quando eu estou diminuindo aquela minha variação do retorno, quando eu estou mantendo estável e quando eu estou aumentando, ou quando o mercado fez assim. Se eu tiver esse limite superando 1%, que é o limite superior, vai aparecer que eu aumentei. Então eu saí de um estado para o estado de aumento. Se o retorno ficar entre menos 1% e mais 1%, eu vou considerar que é estável, aquela zona ali cheia de ruidão, que é a maioria dos casos. E depois, se o papel está caindo, a mais do que 1%, vai ser o período de diminuição. Aí eu vou ter os meus 3 estados, e com esses 3 estados eu posso calcular justamente aquilo que nos interessa, que é a probabilidade de transição, tal qual eu explico bem na aula introdutória de Markov, que está no primeiro comentário. Beleza, qual que é o nosso raciocínio? O nosso raciocínio é, eu vou calcular as transições de estados para um ano e vou usar essas transições de estados para fazer um trade no ano seguinte. Tá bom? Então, por isso que você vê aqui o Year Train 22, o Year Test 23, e aí a gente faz aqui uma concatenação das strings só para ficar mais fácil, então eu separo, né, entre treinamento e teste aqui, para a gente poder rodar isso bonitinho. Então deixa eu rodar, porque sem rodar não vai ter nada para a gente ver. E depois a gente vai aqui, ó. Essa é a função mais importante. Na verdade é o pedaço de código mais importante da aula inteira. Primeiro, a gente tem uma função aqui que eu criei, que é justamente a função que vai classificar as variações. Então, toda vez que eu encontrar um retorno, tá vendo aqui, ó, retorno, se ele for maior que o limite superior é aumento, se ele for melhor do que o limite inferior é diminuição, e se ele, né, for qualquer uma das outras coisas, ou seja, tiver entre um e o outro, ele vai ser estável. Como isso é uma função, eu quero aplicar ela para uma coluna no DataFrame, eu simplesmente uso aqui o método apply para aquela função. Ok? Beleza. Aí agora o que a gente precisa? A gente vai armazenar, essa estrutura dentro de um dicionário. Tá? Um dicionário é um tipo, né, de armazenamento de dados, vamos colocar dessa forma, onde você tem uma propriedade que a gente chama de chave e valor. Então você tem uma chave, por exemplo, nome, e você tem um valor para aquela chave, que é Leandro. Só que nome pode ter
Outras chaves, posso ter nome, aí tem primeiro nome, segundo nome, terceiro nome, e aí você tem essa estrutura alinhada. O dicionário ele é muito bom para isso. E aí você vai entender muito bem quando a gente rodar esse código aqui e ver o resultado que vai sair disso aqui. Então, dados os meus estados de aumento, diminuição e estável, eu vou criar aqui um dicionário de transição para cada um deles. Então, quando eu estou em aumento, passei para aumento. Quando eu estou em aumento, passei para diminuição. Quando eu estou em aumento, passei para estável. E a mesma coisa depois. Quando eu estou em estável, passei para aumento. Quando eu estou em estável, continuei em estável. Quando eu estava estável, passei para diminuição. E a mesma coisa para diminuição. E com isso, né, então eu crio aqui, como eu tenho 3, eu vou ter 9 combinações totais. Né, que vai ser 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado. Então eu tenho 9 combinações possíveis, porque eu tenho um estado variando em 3, outro estado variando em 3. Tá? E depois outro estado variando em 3. Então tenho ali 9 transições. Beleza. Feito isso, eu tenho que contar quantas transições eu tenho em cada estado. Então eu vejo qual que é o estado agora, qual que é o próximo estado, e aí eu faço a transição do estado e calculo, faço uma soma de quantos valores eu tenho ali e depois eu divido pelo total. E depois eu uso isso daqui só para dar um print para a gente poder ver esse cara aqui na tela. Tá vendo? As 9 transições de estados estão calculadas agora. Isso daqui aqui é o ponto fundamental da cadeia de Markov. Tá? É o ponto fundamental. Então eu tenho, quando eu tô, e olha o que isso diz pra gente, né? Você não tem que ser só um macaco que fica apertando código, você tem que entender o que isso daqui está dizendo para você. Então isso daqui está dizendo para você o seguinte, ele está dizendo que quando, no ano de 2022, que foi onde a gente usou para fazer isso daqui, então no ano de 2022, quando você tinha aumento, você foi para aumento em 69% das vezes, ou seja, se você subiu mais do que 1%, foi o que a gente colocou ali na transição, no limite superior, tá? Você subiu esse cara ali, ao próximo estado depois daquilo foi outra alta de 1%. Quando não é qualquer valor entre menos 1 e 1, e quando você teve uma alta de 1% e depois você teve uma queda na sequência de menos 1% ou mais, é só 2% dos casos. Então você tem justamente a mesma coisa para diminuição e para estável. Naturalmente, a gente tem uma conservação do momento. Então quando eu tenho aumento, a maior probabilidade no aumento. Quando eu tenho a diminuição, a maior probabilidade na diminuição. E quando eu estou estável, a maior probabilidade no estável. Mas você vê que o código é tão bonito, tá? E a ideia da cadeia é tão bonita que no estável, que é a zona neutra, entre menos 1 e 1, eu tenho aqui não tão distante, ou seja, ele pode ir para qualquer lugar. Por isso que eu falo, aquela zona neutra, entre menos 1 e 1, que não acontece porra nenhuma, tá? Para você ver como isso é de fato. Você tem aqui, tipo, quase 30% de chance para ele se estar entre menos 1 e 1, outra vez ele ir para mais 1%, outra vez ele ir para menos 1%, tá? É ali, dessa forma. Beleza? Beleza. Feito isso, então, eu aplico, né, esse carinha no retorno, tá? Para a base inteira, para a gente dar uma olhadinha. Aí aqui o que eu fiz? Tá? Eu fiz uma coisa, então eu apliquei a mesma função apply para a base inteira. Aí aqui o que você tem? Você tem um código, se eu quiser pegar, criar, transformar isso, porque isso daqui é a informação da cadeia de Markov, certo? Então isso daqui é o dicionário. Isso daqui não está dentro do meu data frame. Ah, se eu for olhar aqui o meu data frame, data, vou dar uma olhadinha nele aqui, ó. Eu não tenho isso daqui, eu só tenho as classes. Tá, estável, diminuição e diminuição. Como é que eu pego essa probabilidade aqui, se eu quiser trabalhar com ela de alguma forma? Porque lembra que eu falei que existem várias formas de você trabalhar a cadeia de Markov? Então, se eu quiser trabalhar com ela aqui de outra forma, o que eu tenho que fazer? Não vou usar nessa aula, mas eu antecipo para você como é que você faz. Você pode fazer de duas formas. Uma forma didática, porém grande, que é, olha, toda vez que eu tiver aumento e aumento, eu pego lá no dicionário a transição aumento-aumento. Toda vez que eu tiver aumento e o anterior for diminuição, eu pego o aumento-diminuição.
e faço 9 caras desse aqui. Funciona? Funciona, mas tem um jeito mais fácil. Esse é mais fácil porque ele é muito intuitivo. Porque eu olho aqui, eu sei, vem esse aumento, o anterior era aumento, o atual é aumento, o anterior era diminuição, beleza. Tá? E aí eu pego justamente aquela probabilidade que está no dicionário e atribuo. Do contrário, eu repito aquela informação para eu não zerar tudo que eu já fiz antes. Tá, existe uma forma que é muito mais fácil. Tirando as trocentas linhas de comentário que eu deixei para você, lembrando que você pode baixar esse código no autospokenmarket.com, lá na parte de curso gratuito, onde você tem o curso de Python, você pode pegar o código lá. Então, para depois você não, né, se você não lembra da aula, que tem que lembrar, mas se você não lembra, você pode ler e entender o que eu fiz. Então, tirando as linhas de comentário, você tem a mesma coisa lá em cima, tá? Só que a gente faz aqui em 6 linhas. Então, eu tenho uma função onde eu tenho a transição de probabilidade, onde eu passo minha linha e passo minha transição. Então, eu vou dar uma olhada lá na minha classe e na anterior. E aí eu faço justamente uma função apply aqui de novo. E aí eu consigo pegar o mprob lá do nosso colega na matriz, do nosso, na verdade, dicionário de transição. Então esse cara aqui faz a mesma coisa que a célula em cima, só que muito mais pythônico. O pessoal adora pythônico, tá? Então tá aqui, ó, pythônico, tá bom? Então aí você dá uma olhadinha como tá o negócio aqui. Tudo isso que a gente fez ali, tá? É para criar esse cara aqui, ó. mprob. Então eu estou pegando a probabilidade quando era estável e ficou estável, 0,41. Quando era estável e virou aumento, 0,28. Não é isso que a gente tem ali, ó. Quando era estável e virou aumento, ele arredondou, mas beleza, tá? A gente tem esse carinha aqui. Então a gente tem todas as transições e todas as probabilidades. Claro. Vamos para o que interessa, que é o trading. Então, a gente faz o seguinte, tá? A gente faz o seguinte. A regra de trade que ela é capaz, tá? Isso eu quero que vocês entendam. Você pode colocar o diacho de regra de trading que você tiver aqui. Só que você tem que encontrar uma que generalize, tá? Então, a questão é a seguinte. Quando a minha classe atual é diminuição e a minha classe anterior era estável, lembra que o mercado ele tem a tendência a reverter a média. Você compra. Quando ele aumenta agora e ele era estável, tá? Perdão que tá na hora de tomar um negócio aqui, deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho. E só um segundinho, perdão a vocês por esse momento, mas aqui tá tudo bom, tudo certo, ótimo. Tô analisando aqui o trade esportivo, né? Então tá tudo bem, obrigado. Mais um gain ali. Então, meus queridos, o que eu fiz? Partindo desse princípio, justamente, da reversão à média, eu aplico, então eu concluo no conceito da cadeia de Markov. Então, quando eu tenho as minhas classes anteriores e atuais, eu faço uma regra e quando eu tenho a outra, eu compro. E depois eu comparo isso com um evento aqui não Markov, que é beleza. Então, se eu só fizesse a mesma coisa, quando caísse abaixo daquele limite superior, negativo, né? Então, menos 1, eu comprasse e se subisse, eu vendesse, né? Porque é aquela mesma ideia, mais ou menos aproximada, de você fazer uma reversão à média. E para comparar os dois. Vou rodar esse cara aqui, ele vai me dar um resultado. Tcharam! Ó, se você estivesse fazendo ali uma simples reversão, o teu resultado final no ano de 2023 teria sido aqui um 0,67%. Chegou a ganhar até 21%, chegou a perder aqui menos 5%, ou seja, não dá muito aceitável, mas você ficou no 0 a 0. Agora, o Markov Chain, tá? Olha que delícia. O Markov Chain te deu ali, com pouquíssimos trades ao longo do ano, ele te deu ali 18,84% já descontado o custo operacional. Liquidou. Obviamente depois tem erros, movimentinho, mas o negócio funciona. Show, né? Legal, Leandro. Isso funciona para um outro papel? Funciona, cara. Aí você vai aqui e coloca, sei lá, Petro.
Tá? Vai ter papel que não funciona. Aperta, ó, funciona. O Simple Reversing Aperta teria sido uma tragédia absoluta, mas o Markov Chain, você vê que ela tem, obviamente, ela é muito próxima ao Ibov, né? Tem as diferenças, mas a Petro carrega o Ibov carrega a Petro. Tá aqui, ó, um resultado muito parecido. Sei lá, se eu for pegar um dos bancos, tá? Se eu for pegar aqui, ó, YouTube 4, tá? Pega o bichão ali, vai me dar, ó, teve um pouco mais de swing, tá? Mas ainda assim acabou o ano com 21,29%. Com poucos trades, chegou a dar 33. O pior momento aqui foi quando perdeu aqui dos 27 para 11, tá? E você pode fazer essa comparação com os outros anos. Vamos ver ali, ó, de 21 para 22, né? O que aconteceu? Vamos ver no YouTube. Então, para você ver se esse negócio tem, ó, foi meio negativo aqui no YouTube, mas ainda foi melhor do que não ter feito nada. Vamos ver a Petro nesse ano aqui, que a gente sabe que não é assim um Brastemp para muitas coisas. Petro 4. Ó, bem menos negativo, chegou a dar 15% positivo. Tá? Vamos ao Bovespa. O Bovespa também carrega ali. Então foi um ano difícil para todo mundo, né? Vamos ver então usando os dados de 20 para 21 com o próprio Ibov. Aí você fala, cara, não tá dando, porque na verdade eu não tô rodando nada porque eu não tô fazendo nada, né? É porque não é Bovespa potencial, é só BVSP. Ó, o Ibov ficou um pouquinho negativo. Só que aí, esse é o ponto. Se você trabalha esses caras aqui, e esse é o seu trabalho depois, como cientista de dados, você vai ver que o seu resultado varia muito. Ó, se eu só mudei o limite, ficou positivo. Então você pode trabalhar com os limites diferentes. Vai dar menos trade ainda, porque obviamente o evento de mais 1,5% ou menos 1,5% é mais raro. Mas em teoria foi mais assertivo. Mas e se eu aumentar aqui para invés de 3 para 5 dias? Tá? Ficou legal. Teve um drawdown maior, mas X, né, levou lá para o positivo também ali, fazendo pouquíssimos trades em 12,66%. Se colocar 10 dias, o que a gente vai ter aqui no 10º dia? Foi uma tragédia. Por quê? Porque eu acho que aí a gente já está forçando a barra. Talvez não funcione mesmo. Tá? Então, principalmente se eu colocar aqui 20 dias, esse estado não é legal para isso. Ó. Tá? Então, de fato, você precisa de menos dias. Se eu colocar só 2 dias, você tem legalzinho também. Leandro, se você colocar mais dias, só que você aumentar ali o trigger, faz todo sentido. Vamos deixar 5% então para 20 dias. Tá? Vai melhorar aquele resultado? Ó, melhorou aquele resultado. 20 dias é dia pra caramba, talvez 5% seja pouco. Se a gente pegar 10%. Então esse é um parâmetro fundamental. Ó, você teve ali com 2 trades, você teve 13% no ano. Entendeu a relação? Por isso que não é só você mudar o alvo, você tem que, quando você ajusta o alvo, você tem que ajustar esse cara aqui. Pode ser outro, você pode vir aqui e dar uma olhada no que generaliza, ao invés de 10% ou 8%. Já não foi tão bom. Fez um pouquinho mais de trade, mas perdeu aqui, ó. Perdeu um trade. Que deu aqui, perdeu esses 3%. O resto ganhou tudo. Então tem uma taxa de acerto muito alta também. Lembrando, pessoas, isso daqui eu não estou fazendo nenhum gerenciamento de risco. Não estou controlando nenhum stop, não estou fazendo nada. Então, quando você adicionar... Lembra que o gerenciamento, ele não transforma uma coisa ruim em coisa boa. Mas ele pega aquilo que é bom e ele transforma em uma coisa melhor. Tá bom? Então, deixa o seu like, compartilhe, faça o download do código, estude, vai ter mais aula também. E a gente se vê numa próxima, meus queridos. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.